Celebramos, neste final de semana, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, os dois pulmões da Igreja, as duas colunas, patronos e guias da Igreja. Nos deixaram, desde as primícias da Igreja, o grande testemunho de fé, dando a vida. Dois temperamentos muito diversos, diferentes, mas são colunas inabaláveis e nos deixaram o exemplo onde até hoje nós somos confirmados nesta fé comprometida da rocha firme da Igreja como reino. Diante das adversidades e indiferenças dos tempos e dos séculos, para com Deus em nossos dias, temos muito o que deles aprender para testemunhar a fé. Diante do testemunho desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, somos levados a refletir sobre os dons que Deus concede para a edificação de seu povo. Edificarei a igreja, edificada no fundamento, no princípio dos apóstolos. Os dons concedidos por Deus a cada um de nós são verdadeiros para ser fermento, sal e luz a serviço em nossa comunidade. Deus nos dá dons, carismas, qualidades para ser esse fermento, esse sal e essa luz, para que a nossa comunidade seja fermentada, iluminada e não perca o sabor. Anunciar o Evangelho é um encargo que se impõe a todo aquele que é batizado e batizada. Ai de mim, se eu não evangelizar, diz Paulo. Não é para ficar parado de braços cruzados. Que Deus nos dê a sua graça no Espírito Santo, de nós também professarmos, como Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos repetir. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não estou escutando. É o que precisamos dizer em alta voz em nossos dias. Quem é Jesus Cristo para mim? O que eu fiz até hoje e o que eu vou fazer daqui para frente. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A exemplo de Pedro, em todos os cantos e recantos de nossa cidade, de nossos bairros e do mundo, para que Cristo seja anunciado nos telhados, conhecido e amado. Que Deus nos faça compreender ainda mais a verdade de Cristo. A quem iremos, Senhor, diz Pedro? Só Tu tens palavras de vida eterna. Vivermos na comunhão e no testemunho de fé desses dois apóstolos, apóstolos de Cristo. Tu és Pedro, disse Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos ao longo dos séculos não prevalecerão contra ela, porque a igreja é de Cristo. Tantos papas, dia do Papa,
cada um o seu tempo, a sua história, o seu fundamento, porque são legítimos sucessores de Pedro, confirmados na fé no Espírito, nosso Papa Francisco. Isso nos intensifica o nosso seguimento, o nosso discipulado e para sermos missionários. Nesta celebração, queremos rezar especialmente pelo Papa Francisco, que está neste barco em alto mar da Igreja, com tantas tempestades, peripécias, ventanias, mas com ele chegaremos ao porto seguro, porque nos aponta Cristo. E o nosso olhar tem que ser sempre fixo no Senhor. E vamos vencer todas as tempestades com o Senhor que estamos padecendo. Quem não toma a cruz não é digno de mim. Vamos assumir a nossa cruz para completar aquilo que falta na paixão de Cristo, nos diz São Paulo, e assim venceremos. Quem vos recebe, a mim recebe. Abramos as portas de nosso coração para o Senhor. Não sou mais eu que vivo, diz Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Então seremos criaturas novas, revestidas do Senhor. Onde Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Até hoje, fundamento sobre a rocha firme de Pedro. Jesus pergunta para os discípulos da primeira hora, para os discípulos desta noite, de amanhã e sempre: E para vocês, quem eu sou? Essa é uma boa enquete. É verdade? Quanto por cento será que nós damos que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Ou a gente vai dizer: um diz que é João Batista, outro é Elias, um dos profetas. Está tudo errado. Qual é a minha convicção, a minha experiência? E para vocês, quem sou eu? Pergunta decisiva que continua a nos fazer a cada dia. E da resposta que dermos, dependerá a nossa vida, terá pleno sentido a nossa vida. Ou será uma resposta absurda? Porque nós não conhecemos quem é o Senhor. Qual é a experiência do Senhor em minha vida, nossa família, nossa catedral, nossa cidade e meu coração. Nós, porém, respondemos: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É porque o acreditamos e nos lançamos em sua confiança e nos abandonamos no Senhor. Abandonar a nossa vida, entregar a nossa vida, apostar nossa vida. O Senhor está comigo, não nos abandona. Com um tanto de medo e insegurança neste tempo. Com um tanto de medo e insegurança que estamos vivendo, que é preciso nos recriar, nos reinventar, ser um novo povo, consagrado a Deus, voltar-se para o Senhor, abandonar-se no Senhor. Jesus no meio da comunidade, Jesus abandonado,
o nosso ideal de vida. A nossa meta é o Senhor. Queremos um mundo maior, melhor, de justiça e de paz, se abraçando. Neste tempo, sim, que estamos vivendo, mas é preciso essa confiança no Senhor, porque Ele nos garante que nosso anúncio da alegria do Evangelho, que a nossa evangelização, que a nossa catequese não será em vão, não trabalhamos em vão, mas é preciso anunciar, lançar a semente, dar a vida, o vermelho, derramar o sangue, o martírio, em resgate de muito para o Senhor, porque Ele nos colocou nas mãos a chave do mundo novo. Eu te darei as chaves para ligar e desligar, disse Jesus a Pedro. E Ele nos entrega a cada batizado e batizada as chaves para ligar e desligar, para construirmos o reino novo, para abrir portas e corações para o Senhor. E o que fizermos, estaremos fazendo com Ele e por Ele, em Cristo. Pedro e Paulo são chamados colunas da igreja. Por quê? Porque testemunharam corajosamente. Pedro, pescador, o Senhor o chamou, deixou a rede para ser pescadores de homens e deu a igreja interna para organizar a igreja. Nosso Papa. E Paulo, um perseguidor, caiu do cavalo, suas escamas, e se torna o grande seguidor, missionário. Conversão, mudança de vida, de atitude. Os frutos são evidentes. A comunidade cristã, em torno de Pedro e Paulo, cresce e se multiplica. Mais do que nunca, a pastoral da cidade, a pastoral urbana, precisa crescer e se multiplicar as nossas comunidades, as nossas famílias, as nossas pastorais, os nossos movimentos. A nossa ação evangelizadora deve se multiplicar, que Jesus seja o centro e a razão de nosso viver, sendo um sinal vivo do reino de Deus para as diversas sociedades e culturas ao longo dos séculos. Testemunho de Pedro e de Paulo estão radicados na experiência profunda que fizeram da pessoa de Jesus, o seu grande formador, na escola de Jesus. Pedro vê em Jesus o Messias, o Filho de Deus vivo. Em sua afirmação, Jesus vê que se trata de um homem aberto para a graça de Deus. Um homem de fé, um homem pé no chão, um homem que acolhe a graça do Pai, que deseja revelar-se plenamente em Jesus no seu seguimento. Paulo não faz a experiência, porque ele não estava com os 12 no cenáculo, mas a caminho de Damasco, foi envolvido na luz e se converteu, como eu e você a caminho.
da Damasco, de Joinville de hoje, por onde passarmos, sempre é tempo da graça, de tomada de consciência, de mudar de atitudes e abrir nossa mente, nossos olhos e nosso coração para a verdade que me liberta. Paulo não faz a experiência de conviver com Jesus, mas o encontro na comunidade cristã perseguida. Na comunidade cristã perseguida, que perseguia os cristãos antes da conversão. Tal experiência, como ressuscitado, faz com que sua vida mude completamente, passando de perseguidor para seguidor de Jesus, convertido, um anunciador, um missionário, até o martírio, até dar a vida, até morrer pelo Cristo. Ao abandonar-se totalmente a Cristo, abandona-se também na missão. Além fronteira, além mar. Veio a Roma, doando-se por inteiro. É uma entrega total. E aí que no final ele diz: está chegando a minha hora. Combati o bom combate, guardei a minha carreira, guardei a fé, e agora só me resta aguardar a coroa da justiça. Que bom se nós também fôssemos assim, estejamos preparados para dizer: olha, missão cumprida, combati o bom combate, não me desviei, sou um homem e uma mulher de fé, na minha igreja, fé, esperança e caridade, discípula missionária. Agora, guardando a fé, estou nas mãos de Deus, para merecer e aguardar o que Ele quer, a coroa da justiça, o céu, porque passei no mundo fazendo bem. E assim, aí está o segredo. Que Nossa Senhora, meus irmãos e irmãs, nos ajude nesse tempo que estamos vivendo, depois desse desterro, deste vale de lágrimas, de pandemias, de doenças, que a humanidade se torne paciente, melhor, mais convertida e convencida ao Senhor, mais orante, e que a gente não teme, não temais, porque eu estarei sempre convosco, disse Jesus. E a gente erga os braços ao céu suplicando, pedindo que o Pai volte o seu olhar sobre nós, console os nossos corações, nos liberte de todos os perigos, para que a gente seja firme na fé, enraizados no Cristo e firmes na esperança e na caridade.